Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. No tema de hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a igreja. Jesus Cristo veio a essa terra e Ele instituiu a igreja cristã. Aonde está a igreja de Jesus Cristo hoje? Deus tem apenas uma igreja verdadeira ou tem várias igrejas? Todas as igrejas pregam a verdade ou eu devo ser seletivo? Estas e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Já estamos prontos aqui com todos os nossos convidados, os nossos amigos que vieram de diferentes partes do Brasil para participar da segunda temporada do Bíblia Fácil, e nós estamos tendo o privilégio de, ao longo dessas semanas, aprendermos mais e mais da Bíblia Sagrada. Eu vou convidar você a nós orarmos mais uma vez para iniciarmos o estudo de hoje falando sobre a igreja. Se você está em casa e puder, feche os olhos, ore conosco também esta oração. Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Ela será aberta por nós. Nós humanamente não temos condições de entender as Tuas verdades, mas o Teu Espírito pode nos conduzir no caminho certo. O Teu Espírito agora pode falar à nossa mente, ao nosso coração. O Teu Espírito pode nos fazer ver verdades que outrora nós não conhecíamos. Por isso, abençoa-nos agora, quando Tua Palavra será aberta, que o Teu Espírito fale à nossa mente e ao nosso coração. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. No Antigo Testamento, Deus tinha uma igreja, não tinha? Quem era o povo de Deus no Velho Testamento? Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. A Israel foi confiada a lei de Deus. Eles eram os guardadores da lei. Deus escolheu esta nação e os colocou na Palestina para que eles dali difundissem para o mundo inteiro o conhecimento do Evangelho, a vinda do Messias e preparasse o mundo para esse momento. Israel, infelizmente, falhou em sua missão. O profeta Daniel, no capítulo 9, declara que a Israel fora dada 490 anos de chance para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. E esta profecia que dava ao povo de Israel, à nação de Israel, 490 anos de oportunidade, ela terminou no ano 34 de nossa era, quando Estevão foi apedrejado, conforme o livro de Atos. Quando Estevão foi apedrejado, o povo de Israel foi rejeitado como nação, não como indivíduo. Qualquer indivíduo israelita tem direito à salvação em Cristo Jesus, mas como nação, eles perderam o privilégio. Cristo veio a esse mundo, se encarnou e Ele estabelece a igreja dele, que ficou conhecida como igreja cristã, que deveria ser a continuidade do povo de Israel. Então, a primeira pergunta que nós queremos responder é: quem é o fundamento da igreja? Para isso, vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, na página 137. Página 137. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. A igreja que Jesus Cristo veio fundar, quem é o fundamento desta igreja? 1 Coríntios 3, 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. A igreja cristã se fundamenta no próprio Jesus Cristo. Agora, por extensão, a igreja cristã se fundamenta em Cristo e em mais alguém a quem Cristo delegou a autoridade. A quem mais Cristo constituiu como fundamento dessa igreja? Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 20. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Efésios 2, 20, página 159. Aí pertinho mesmo. Bem pertinho onde nós estávamos. Efésios 2, verso 20.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja cristã foi estabelecida sobre o próprio Cristo. Agora também é fundamento da igreja os apóstolos e profetas. O que significa isso? Apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas é uma referência ao povo de Israel no Velho Testamento, os 12 patriarcas, as tribos de Israel, e agora o novo Israel, os 12 apóstolos. Assim como no Velho Testamento nós tínhamos 12 tribos que constituíam o povo de Deus, no Novo Testamento Cristo chama 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos, eles também formarão a base da igreja cristã. É por isso que Paulo, Pedro e outros mais eram chamados de colunas na igreja de Deus. Por quê? Porque a doutrina que Cristo ensinou para eles e outras que eles desenvolveram à luz ou pela iluminação do Espírito Santo tornou-se a base da igreja. É por isso que a palavra de Deus vai chamar a igreja como sendo verdadeira por uma característica. Qual característica? 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 tem para nós essa característica que Deus deixou para a igreja, ou que caracteriza a igreja de Deus. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que mais? Coluna e baluarte de quê? Da verdade. Então, a igreja de Jesus Cristo foi estabelecida sobre Ele mesmo e sobre a verdade bíblica apostólica. Ou seja, todas as doutrinas apostólicas que estão na Bíblia, todas as doutrinas que os profetas ensinaram no Antigo Testamento, isto constitui o alicerce da igreja. Existe uma igreja verdadeira? Claro que existe. Se a Bíblia deixasse para mim e para você e ensinasse ou nos deixasse em trevas quanto a esse tema, de que nós poderíamos escolher qualquer igreja, nós estaríamos em trevas quanto a esse assunto. Mas a palavra de Deus é clara. A igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela se estabelece em cima da verdade. Eu queria estudar com vocês mais 3 características da igreja verdadeira. Eu queria levar vocês agora para o livro de Apocalipse. Vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia, e você que nos acompanha em casa também. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Página 207 do Novo Testamento. Página 207 do Novo Testamento. Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é que Satanás está irado? Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. E mais o quê? Tem o testemunho de Jesus. O diabo está irado contra todas as igrejas? Não. O diabo não está irado contra todas as igrejas. Sabe por que ele não está? Porque muitas igrejas, ao deixarem de lado a palavra de Deus, não mais são objeto de perseguição e de ódio de Satanás. Porque quando se deixa de lado a palavra de Deus, passa-se a ensinar aquilo que agrada ao diabo. Agora, todo o povo de Deus, desde que esse mundo é mundo, quando eles tentaram ensinar e viver o que está aqui, eles passaram por perseguições. Aqueles que pretendem viver o que a Bíblia ensina, hão de enfrentar perseguições. Porque o diabo está irado contra uma igreja. Qual igreja? A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem
o testemunho de Jesus. O que era o testemunho de Jesus? Vá para Apocalipse, capítulo 19. Vire algumas páginas da sua Bíblia, Apocalipse 19, e olhe para o versículo 10. Última parte. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então vamos reprisar? Deus tem uma igreja verdadeira. Essa igreja foi fundamentada no próprio Jesus Cristo. E esta igreja está baseada na verdade apostólica. Esta igreja também guarda a lei de Deus, como disse lá Apocalipse 12, 17. Os que guardam os mandamentos de Deus. Esta igreja também guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 10 ensina que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer essa expressão, espírito da profecia? A igreja verdadeira teria o dom profético no seu meio. Teria a presença de um profeta no seu meio. Esta é a visão do Apocalipse. Eu não vou entrar mais em detalhes sobre o dom profético e o profeta, porque nós vamos ter uma lição só sobre os profetas. Mas, para identificarmos a igreja verdadeira, eu tenho que entender que essa igreja, ela crê em toda a verdade apostólica e ela guarda todos os mandamentos de Deus. Lilian. Pastor, você está falando sobre a igreja, Sim. Né? A igreja que guarda os mandamentos. E até o ponto que eu tenho um pouco de conhecimento, a igreja adventista guarda todos os mandamentos. Uma pergunta, por que a igreja adventista é considerada uma seita? Ok. O que se entende por seita hoje em dia? Na realidade, a definição de seita é um movimento sectário que prega algo diferente de todo o comum que é pregado e é caracterizada por suas doutrinas que são antagônicas às demais do cristianismo. A isso chamam de seita. A igreja adventista é respeitada mundialmente não como seita, mas como uma igreja protestante tradicional. Houve uma discussão na década de 1950, 1960, e Walter Martin, um dos maiores teólogos que o século passado conheceu, em várias conversas com os adventistas, ele chegou à conclusão, e boa parte da cristandade, naquela época, nos Estados Unidos, concordou com a visão dele, de que a igreja adventista não é uma seita. De fato, a igreja adventista partilha com os outros cristãos mais de 90% de suas doutrinas. Por exemplo, a igreja adventista acredita que só a Bíblia é a palavra de Deus e única regra de fé e prática para o crente. Isso é uma posição da igreja protestante, desde Lutero. As igrejas tradicionais todas creem assim. Nós também o cremos. A igreja adventista partilha, por exemplo, na crença da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. As igrejas tradicionais também creem assim. A igreja adventista acredita nos dons espirituais. As igrejas tradicionais também acreditam assim. A igreja adventista acredita que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. As igrejas também acreditam assim. Nós partilhamos muitas doutrinas com outros cristãos. E algumas doutrinas são distintivas ao adventismo. Por exemplo, o sábado. Não é distintiva, mas não é única, porque os adventistas descobriram o sábado com os batistas do sétimo dia. Foi através de um membro da igreja batista do sétimo dia que a mensagem chegou aos pioneiros da igreja adventista. De fato, nós herdamos dos cristãos tradicionais as verdades que nós temos hoje. Só que nós continuamos o estudo da Bíblia e chegamos a algumas descobertas que se tornaram distintivas no adventismo. A principal delas tem a ver com a doutrina do santuário, que existe um santuário no céu, onde Cristo intercede por nós nesse exato momento. Esta é uma das doutrinas distintivas. Uma outra característica ou doutrina distintiva da igreja adventista é acreditarmos em Ellen G. White como uma profetisa moderna. Isso é distintivo no adventismo. Uma outra característica é nós pregarmos que o corpo é o templo do Espírito Santo, ainda que outras igrejas também o creem, só que nós demos uma prioridade muito grande ao cuidado com a saúde, a uma medicina preventiva. Isso é característico nos adventistas. E outros pontos mais. Mas em mais de 90%,
os adventistas creem como as igrejas tradicionais. E em menos de 10% há doutrinas distintivas. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Ok? A igreja de Deus, amigos, está descrita na palavra de Deus. E essa igreja deve fazer o quê? Crer em toda a verdade apostólica. Esta igreja deve crer na vigência dos 10 mandamentos, observar os 10 mandamentos, e assim ela deve testificar das verdades que Jesus deixou para nós. Aí você pode estar se perguntando, mas pastor, então só a igreja adventista é a igreja verdadeira? Claro que não. Só o adventista é o povo que vai ser salvo? Claro que não. Eu queria dizer para vocês de que hoje Deus tem 2 igrejas. Onde está a base bíblica para essa declaração? Eu queria convidar você a ler a Bíblia em São João, no capítulo 10. João 10, olhe para o verso 16. Página 87. João 10, 16. Palavras do próprio Cristo. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Aonde estão os fiéis filhos de Deus hoje? Eles estão espalhados em todas as igrejas. Aí estão os filhos de Deus, espalhados em todas as igrejas. Deus está reunindo esse povo em torno de uma verdade bíblica, em torno de doutrinas bíblicas. Igreja não salva ninguém. E não importa a igreja que eu frequento, eu posso ser salvo se eu praticar o que a Bíblia ensina. Agora, Cristo está chamando as pessoas da igreja invisível que Ele tem, que é composta de todos os sinceros em qualquer igreja, para a igreja visível, que é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso está claro para vocês? Deus possui uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético. A igreja invisível são multidões, em qualquer religião, em qualquer parte do mundo, que é sincero naquilo que conhece, que pratica aquilo que aprendeu, que vive o seu cristianismo de forma autêntica. A estes, diz Cristo, Ele está chamando. E um dia haverá um só rebanho e um só pastor, porque Jesus vai unir a igreja invisível com a igreja invisível. Por isso, eu posso declarar para vocês de que a maior parte dos fiéis e sinceros filhos de Deus ainda não estão dentro do adventismo. A maior parte da igreja de Deus ainda não está dentro do adventismo. Ela está lá fora, em outros movimentos religiosos. São pessoas sinceras, que vivem o que conhecem e estão buscando fazer a vontade de Deus. Só que não é missão minha, não é missão tua, é missão do próprio Cristo. É Ele que disse: eu vou trazer estas pessoas para o meu redil, e haverá um só rebanho e um só pastor. E antes da volta de Cristo, o último apelo que Deus faz à humanidade aparece em Apocalipse 18:4, quando Deus declara assim: sai de Babilônia, povo meu. Sai dela, povo meu. Sabe o que isso significa? Deus está chamando os seus filhos sinceros, que hoje estão vivendo no meio de uma confusão religiosa, onde se ensina o que quer se ensinar, onde se crê o que quer se crer, onde ninguém respeita mais a Bíblia na sua totalidade. Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Sai dessa confusão religiosa. Vem para a minha palavra. Vem para a verdade. E é esse último apelo que o mundo vai ouvir antes da volta de Cristo. Por isso, a nossa oração hoje é que eu e você sejamos sensíveis a este apelo e tomemos a decisão de nos unirmos à igreja verdadeira,
que prega, que ensina tudo o que está na Bíblia. Vamos orar agora para que o Espírito Santo nos conduza nessa decisão. Feche os seus olhos. Pai Santo, muito obrigado porque a Tua Palavra nos ensina mais uma vez de que existem verdades maravilhosas que estamos aprendendo e desejamos colocar em prática em nossa vida. Abençoa-nos, bom Deus, a cada instante do nosso estudo, que nós possamos crescer em conhecimento e nos preparar para a Tua breve volta. Que os Teus filhos sinceros, que hoje se encontram em denominações que estão confusas quanto à doutrina, quanto à Tua Palavra, eles sejam alcançados pelo Teu poder. E que o Senhor cumpra a Tua promessa de reunir no Teu aprisco o Teu povo, que haverá de estar pronto para Te receber em glória e majestade. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ok, nós iremos então para um breve intervalo e já voltamos para continuar aprendendo a respeito desse tema. No próximo bloco, à luz da Bíblia, eu compreendo perfeitamente a questão igreja e sei também que a igreja deve estar nos fundamentos apostólicos, mas eu tenho algumas preocupações que não me intrigam muito, mas neste primeiro momento há um grupo religioso tão antigo quanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia e tão antigo quanto outras igrejas que se apropriam desta passagem de João 10,16, dizendo serem eles a igreja verdadeira. E isso nos incomoda porque cada grupo, em alguns momentos, afirmam serem a igreja verdadeira. Certo. E precisamos entender que a igreja verdadeira está fundamentada lá nos apóstolos e nos profetas. Essa é a questão que deve ser dita. Então, enfim, o que é que nós precisamos, enquanto pastores, passar para as pessoas? Eu sei que é o Evangelho de Cristo, puro e verdadeiro, o baluarte é a igreja, mas o que precisamos fazer mais? Ok, amigos, estamos de volta hoje estudando a respeito da igreja, a igreja verdadeira. Aonde encontrar essa igreja? Quais as suas características? Esses são alguns pontos que ainda vamos relembrar nesse segundo bloco. Se você quer o nosso guia de estudo, ele é oferecido inteiramente grátis. Você pode entrar em contato conosco no 0 Operadora 12 21 27 3121 ou então no nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Esse material é inteiramente gratuito para você e nós enviaremos para a sua casa através dos correios. Nós terminamos o primeiro bloco falando de que a igreja verdadeira, ela está fundamentada ou alicerçada no próprio Jesus Cristo, nos apóstolos, nas verdades apostólicas. Que essa igreja verdadeira guardaria todos os 10 mandamentos e teria o testemunho de Jesus. Segundo Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, haveria nessa igreja no tempo do fim um profeta verdadeiro. Isso veremos com mais detalhes quando estudarmos uma lição só sobre os profetas. Nós tínhamos algumas perguntas quando terminamos o primeiro bloco. Vamos começar aqui então com o Luiz. Pastor, eu gostaria de aproveitar, já que estamos falando sobre igreja, aproveitar a palavra igreja e utilizar ela assim como estrutura, lugar onde se prega, onde se... a estrutura do local, né? Local. Ok. Porque na Bíblia, se diz que Jesus pregava no templo, o pessoal ficava no chão, muitas vezes no morro, lugar bem simples. Porque nos dias de hoje, as igrejas têm muito gastos para fazer templos grandes, parece que tem alguma rixa entre as igrejas, uma vai ser a igreja mais bonita que a outra. Por que tem essas rixas? Existe uma passagem na Bíblia que se diz, a Bíblia se tem, porque eu vejo que a igreja católica utilizava antigamente o ouro para embelezar a igreja. Por que tem essa diferença de igreja, assim, de patamares, assim? Existe uma passagem na Bíblia que diz sobre como que deve ser a igreja, como estrutura? Primeiro, com relação às atividades que são desenvolvidas na igreja, se você for para o Antigo Testamento, lá não havia igreja. Lá você tinha o povo de Israel e eles estavam centralizados num santuário. Então, quando algum israelita pecava, ele levava um animal até o santuário e lá ele oferecia a sua oferta.
Então o santuário era um local de reconciliação do pecador com Deus. Quando o povo de Israel vai para cativeiro babilônico no 6º século a.C., lá em Babilônia, eles começaram a desenvolver um novo estilo de adoração. E quando eles voltam para Jerusalém, eles estabelecem sinagogas. Sinagoga, a palavra sinagogue, significa ajuntamento. As pessoas então se ajuntavam na sinagoga para quê? Para louvar a Deus e para estudar os livros do Antigo Testamento, que eles chamavam de a Torá, os escritos de Moisés, a lei e os profetas. Então a sinagoga era um local de estudo da palavra e também de adoração. Quando Jesus Cristo estabelece a igreja cristã, aí a sinagoga vai dar lugar à eclesia, que é a palavra grega para igreja. Então agora a eclesia é o local onde as pessoas se encontram também para adorar a Deus, para orar e para estudar a sua palavra. Essas igrejas foram se desenvolvendo e ao longo da história foram ganhando formas, tamanhos e estruturas diferentes. Hoje você tem uma variação de tamanhos, de estruturas, mas a igreja deve servir a um propósito. Como nós lemos em Paulo escrevendo a Timóteo, ela deve ser o baluarte, a coluna e baluarte da verdade. Então a igreja é o local onde a verdade deve ser ensinada, a Bíblia. É um local onde a gente constrói para reunir os filhos de Deus para adorarem a Deus. Quanto melhor as condições para a adoração, melhor para o adorador. Se nós podemos ter uma igreja confortável para que o adorador se sinta bem, para que inspire reverência, para que Deus seja adorado, melhor. Agora nós temos que cuidar com ostentação. Isso é uma verdade. Quem é a próxima pergunta? Gildo. À luz da Bíblia, eu compreendo perfeitamente a questão igreja e sei também que a igreja deve estar nos fundamentos apostólicos, mas eu tenho algumas preocupações que não me intrigam muito, mas neste primeiro momento há um grupo religioso tão antigo quanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia e tão antigo quanto outras igrejas que se apropriam desta passagem de João 10,16, dizendo serem eles a igreja verdadeira. E isso nos incomoda porque cada grupo, em alguns momentos, afirmam serem a igreja verdadeira. Certo. E precisamos entender que a igreja verdadeira está fundamentada lá nos apóstolos e nos profetas. Essa é a questão que deve ser dita. Então, enfim, o que é que nós precisamos, enquanto pastores, passar para as pessoas? Eu sei que é o Evangelho de Cristo, puro e verdadeiro, o baluarte é a igreja, mas o que precisamos fazer mais? Ok. Muito boa a sua colocação. Vamos fazer uma linha histórica? Vamos. Aonde está a igreja de Deus? Aonde está o povo de Deus? Vamos começar com Jesus Cristo e os apóstolos. Aí está a igreja de Deus. Qual era a característica dessa igreja apostólica? A doutrina, aquilo que Jesus ensinou e os apóstolos. Se você der uma sequência histórica à igreja de Cristo, historicamente, aonde está a igreja que Jesus fundou? Historicamente, é a Igreja Católica Romana. Isso. Historicamente, Isso. é a Igreja Católica Romana. Só que a profecia, em Apocalipse capítulos 2 e 3, diz que essa igreja de Cristo, ela passaria por 7 estágios. Um deles seria um estágio de apostasia. A verdade iria cair por terra. À luz de Apocalipse 2 e 3, com Daniel 7, Daniel 8, nós descobrimos de que a igreja verdadeira que Jesus fundou, ela historicamente iria se corromper. E um dos selos do Apocalipse fala de um cavalo negro, um cavalo preto, e um cavaleiro montado sobre ele. E esse cavalo preto no Apocalipse é símbolo de trevas espirituais e morais. Quando a igreja histórica de Jesus Cristo se paganiza e abandona a verdade, o povo sincero de Deus sai do meio dela e vai se tornar um povo errante, que, segundo o Apocalipse 12, estaria errante na terra por 1260 anos. Então, durante os 1260 anos de supremacia papal,
que durou de 538 a 1798, aonde estava a igreja de Deus? Ela estava no deserto. Apocalipse 12, 4 a 6 diz que foram dadas asas à mulher, que é a igreja, e ela foi conduzida para o deserto, onde Deus havia de sustentá-la por 1260 anos. Quem é o povo de Deus na Idade Média? Não é a igreja romana mais que se corrompeu. São os valdenses, os albigenses, os huguenotes, o povo fiel que permaneceu leal à palavra de Deus, foi perseguido, martirizado, muitos mortos. Só que a profecia diz de que esta igreja de Deus que estava oculta no deserto, representada por esses sinceros, e eu quero incluir aqui nesses sinceros os pré-reformadores e os reformadores, tais como John Hus, Jerônimo de Praga, John Wycliffe, Martinho Lutero, todos esses pertenceram à igreja de Deus, porque foram perseguidos, não estavam unidos mais à igreja romana. Findo os 1260 anos, a igreja que estava no deserto, ela tem que aparecer. E aonde está na Bíblia a passagem que diz do aparecimento dessa igreja? Apocalipse capítulo 10. Se você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10, João registra aqui a experiência de um livrinho que ele come e na boca é doce como mel e no estômago amargo. Eu não tenho muito tempo para entrar em detalhes desse capítulo, mas o capítulo 10 de Apocalipse se cumpre dos anos 1839 a 1844, naquilo que ficou conhecido nos Estados Unidos como o segundo grande reavivamento e o movimento milerita. E em 1844, de acordo com Daniel 8,14 e Daniel 9, 24 a 27, a Igreja de Deus deveria surgir no cenário mundial. E em 1844 foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela herdou do protestantismo e dos movimentos anteriores a ela as verdades que estes mantiveram. Só que, mesmo a Reforma Protestante, o movimento metodista, a Igreja de Wesley, mesmo essas igrejas, elas conservaram algumas verdades da palavra de Deus e abandonaram outras. O Adventismo reuniu em seu bojo doutrinário todas as verdades apostólicas, porque nós pegamos do metodismo a santificação, pegamos de Lutero a justificação pela fé, dos batistas do sétimo dia o sábado e de outras denominações. O que eles mantiveram de puro, a Igreja Adventista tornou-se herdeira e ela teve uma missão profética: restaurar verdades que todos esses movimentos haviam ignorados, tais como a doutrina do santuário, também um pouco da santificação do sábado, da reforma de saúde, do dom profético e outras mais. Então a Igreja Adventista é hoje a igreja presente no mundo inteiro e que reúne em seu bojo doutrinário todas as verdades apostólicas. Qualquer pessoa, qualquer telespectador pode conversar conosco através do e-mail e apresentar um texto da Bíblia e dizer assim: vocês adventistas não pregam e não ensinam o que está aqui. Eu desafio você a isso. Eu desafio vocês a isso. Qual texto da Bíblia Sagrada que a Igreja Adventista não prega? Qual? Qual doutrina bíblica a Igreja Adventista não sustenta? Nós sustentamos. E aqui eu chego ao meu ponto final. Aí está a igreja visível de Deus. Mas a maioria dos filhos sinceros de Deus ainda não estão dentro do adventismo. Aonde elas estão? Elas estão dentro de vários movimentos religiosos, praticando o seu cristianismo da forma mais pura que elas conhecem, vivendo as verdades que elas conhecem, mas desconhecendo outras verdades. Por isso Cristo, em João 10,16, o texto que o pastor mencionou, diz que Ele vai reunir no seu aprisco todos os seus filhos que estão em outros movimentos. E em Apocalipse 18,4, existe o último apelo de Deus feito à humanidade.
ele diz assim: sai dela, povo meu. Deus chama o seu povo a sair de Babilônia. E o que é Babilônia hoje? É a confusão religiosa que se assentou em nosso planeta, onde vários líderes religiosos pregam aquilo que interessa a ele, e muitos deles num único objetivo: de fazer fortuna, de tirar dos sinceros o dinheiro, de se enriquecerem. Por isso, meus amigos, os sinceros filhos de Deus estão espalhados hoje em todas as denominações, mas é o próprio Cristo que vai tocar no coração destes, que vai revelar-lhes as verdades que estão nesse livro, e eles vão se juntar ao povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Eu tinha uma outra pergunta. Alessandra? Pastor, onde eu encontro na Bíblia algo que diga que Ellen White é uma verdadeira profetisa e não uma enganadora? Nós temos na Bíblia vários testes de um verdadeiro profeta. Eu vou, para ganhar o tempo, mencionar 4 só para você. Jesus falou assim: como identificar um verdadeiro profeta? Primeiro teste: pelos seus frutos os conhecereis. Um profeta verdadeiro, ele vai produzir em sua vida os frutos dignos de arrependimento. Ele vai praticar o que a Bíblia ensina. Esse é o primeiro teste. Segundo teste, nós extraímos do livro de Daniel. Quando o profeta Daniel entrava em visão, ele perdia toda a sua força, não restava nele fôlego algum. Ou seja, Daniel, quando em visão, ele não respirava. Terceiro teste, o profeta é aquele que profetiza e acontece. Se o profeta profetizar e não acontecer, é porque ele é um falso profeta. Quarto teste que eu vou mencionar para você. O profeta é aquele que guia, que lidera o povo de Deus em tempos de crise. Existem outros textos, estou mencionando 4 para você. Todos esses 4 testes aplicados ao ministério profético de Ellen G. White, ela passa em todos eles. É por isso que nós cremos que Ellen G. White seja uma profetisa verdadeira. Agora, qualquer um de vocês, qualquer um dos telespectadores, pode abrir a palavra de Deus e me apresentar um teste de profeta que Ellen G. White não passa. Se isso for apresentado, eu tenho que dar a mão à palmatória. É por isso que a Igreja Adventista acredita em Ellen G. White como uma profetisa verdadeira. Mas eu vou voltar a esse tema numa lição que nós faremos sobre os profetas. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu queria dizer para vocês de que o que nós precisamos é conhecer o que esse livro revela, para praticar tudo o que ele ensina e escolher, optar pela igreja verdadeira. Aonde está a igreja verdadeira? É a igreja que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, prega tudo o que está nesse livro e, sobretudo, conforme ensinou Cristo em João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Este é um sinal da igreja verdadeira. Uma igreja que ama, que se interessa pelo próximo, que busca levar a verdade e preparar todos para a volta de Jesus. Vamos orar para que o Espírito nos conduza nessa decisão? Bondoso Deus e Pai, obrigado por todas as bênçãos de Tuas bondosas mãos, pelas revelações da Tua palavra e por sabermos que o Senhor não nos deixou em trevas quanto à Tua igreja. Descobrimos de que a igreja verdadeira deve manter viva todas as verdades ensinadas em Tua palavra e que em todas as épocas da história o Senhor teve um povo que foi fiel e leal à Tua mensagem. Ajuda-nos, bom Deus, a conhecermos todas as verdades da Tua palavra e pela graça e o poder do Teu Espírito em nossa vida, vivermos essas verdades e assim nos prepararmos para a Tua volta. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigos, por sua participação no programa de hoje. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez para um outro tema. Que Deus o abençoe e até lá. Hoje estamos tendo a alegria de receber um casal muito especial e nós queremos saudar aqui no Bíblia Fácil o pastor Levi e a sua esposa Giane. Eles são pais de um casal de filhos
trabalham aqui em Campinas, São Paulo, e foram convidados para estar conosco. Pastor Levi, Jeane, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil. É um prazer poder estar presente, participando desse programa Bíblia Fácil. É uma alegria muito grande poder estar com vocês e contar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Aqui está um grupo de 10 pessoas muito especiais que têm ao longo dessas semanas estudado a palavra de Deus conosco, e lindas histórias têm sido contadas aqui a respeito do poder de Deus e dos planos que Ele tem em nossa vida. E nós sabemos que vocês possuem uma história muito bonita, e obrigado por terem vindo partilhar com os nossos amigos. Pastor Levi, como foi a sua experiência de conversão e de conhecimento de Jesus? Eu nasci num lar evangélico batista. Meus pais, desde pequeno, já nos conduziram à palavra de Deus, e eu fui crescendo numa família batista, e essa foi toda a minha existência. Eu nasci e cresci no lar batista. Ok. Jeane, como foi a sua experiência com Jesus? Eu nasci em uma família católica e aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida aos 17 anos de idade, em uma igreja batista. E após essa experiência com Cristo, eu preguei o Evangelho e levei toda a minha família também para a igreja batista. Vocês se conheceram, então, foi na igreja batista? Nós nos conhecemos na igreja batista e principalmente fazendo seminário. Foi no teológico, né, que nós nos conhecemos ali. Eu já estava estudando e depois Jeane chegou para começar o curso de teologia. Ela também fez o curso de teologia, ela é formada em teologia. Então vocês fizeram um seminário teológico e você foi chamado então para o ministério. Isso. Depois de terminar o seminário teológico, fui chamado para o ministério e comecei a pastorear uma igreja batista. Por quantos anos, pastor Levi, o senhor atuou como pastor? Eu pastoreei uma igreja batista por 15 anos. E o que aconteceu que levou você a um estudo mais profundo da palavra de Deus e algumas mudanças radicais na vida de vocês? No ano de 2006, nós fomos transferidos para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu desejava fazer o meu curso de convalidação, que é o reconhecimento pelo MEC do curso de teologia. E uma faculdade mais próxima nossa, batista, era em São Paulo, a faculdade teológica. E a questão do ministério, muito trabalho, todas as atividades, eu fui adiando esse projeto. E no ano de 2009, eu soube que no UNASP, Engenheiro Coelho, havia o curso de convalidação. Então colocamos os nossos documentos, todo o nosso currículo para ser avaliado e fomos aceitos para fazer o curso de convalidação no UNASP Engenheiro Coelho. Como foi, Jeane, esse primeiro contato com a instituição de uma igreja adventista, uma igreja da qual vocês não eram membros, não pertenciam? Esse contato que o pastor Levi falou já foi um pouco posterior ao primeiro contato, certo, que foi com a escola adventista, através da escola adventista na cidade onde morávamos, a cidade de Mogi Guaçu, onde matriculamos os nossos filhos. Certo. Então, o primeiro contato foi ali, e posteriormente aqui com o UNASP, Campus Engenheiro Coelho. E nós procuramos ali o campus unicamente com o intuito, com o desejo de ter algo a mais no nosso currículo, né? Então nós buscamos simplesmente uma convalidação. Exatamente, regularizar a nossa situação junto ao MEC. Foi o único motivo de vir ao campus. E o que aconteceu nesse processo de convalidação? Nesse processo de convalidação a gente vai falar porque ela foi primeiro. Nós estávamos planejados para começarmos juntos o curso, mas por mudança de uma data num projeto que eu estava desenvolvendo na Igreja Batista, eu não pude vir a primeira semana, e ela veio, e ela pode contar melhor como foi essa experiência em primeiro lugar. Ok. Quando eu cheguei aqui, meu esposo me deixou
E eu fiquei sozinha, não conhecia ninguém. E era uma sala bem homogênea. Era uma sala de 75 pastores adventistas. E eu era a única pessoa que não era adventista. E foi interessante quando começamos a estudar a palavra de Deus. Eu simplesmente pensei que iria rever alguns temas. E qual foi o meu choque quando textos da palavra de Deus foram abertos e eu fui conhecendo de uma forma diferente, de uma maneira que nunca havia escutado falar. E aquilo me trouxe uma profunda crise. Eu tive vontade de voltar, de sair daquela sala de aula, de parar aquele curso. Eu tive vontade de abandonar, porque todas as vezes que nós nos deparamos com algo que gera crise, que nos tira da comodidade, nós temos vontade de fugir, nós temos vontade de correr. E essa foi a minha vontade. Havia no início um pensamento até em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era o conceito de ser uma seita. Então, havia aquele medo de estar se aproximando de algo que poderia trazer malefícios. Não é? Então, quando nós fomos nos aprofundando, eu fui me aprofundando ali e ouvindo aqueles textos, aquelas coisas todas que eram explicadas de uma maneira que eu nunca havia escutado daquela forma. E o que mais me surpreendia, a coerência em relação à palavra de Deus. A maneira como era ensinado o contexto geral, aquilo ia me trazendo intranquilidade. E eu me lembro de uma certa vez que eu saí da sala de aula. Eu tive vontade de ir embora e eu procurei um lugarzinho para orar a Deus. E eu disse: Deus, o que é isso? Deus, o que está acontecendo? O que esse povo está ensinando, Senhor? Eu nunca escutei falar dessa forma, Senhor. E eu comecei a clamar a Deus e comecei a questionar sobre princípios e crenças que eu trazia no meu coração. E eu falei: Deus, o maior sinal da volta de Jesus não é, Senhor, o grande avivamento que vai haver no Brasil? Porque esse era um ponto que eu acreditava. A adoração. Tudo tinha a ver com adoração. Tudo convergia para a adoração. Esse era o ponto em que eu buscava na minha vida. E quando eu clamava a Deus assim, eu ouvi muito nitidamente uma voz na minha mente e no meu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E aquela intranquilidade, aquela angústia no coração cedeu e uma paz muito grande encheu o meu coração. Então eu voltei para a sala de aula. E quando eu me sentei, o professor estava terminando aquela exposição com o seguinte tema. Ele dizia a seguinte coisa: o sábado é o dia mais importante de todos, porque o sábado é a oportunidade que nós temos de experimentar aqui na terra o clima celestial, porque no céu a adoração a Deus não cessa. No céu a adoração a Deus é ininterrupta. E aqui existe uma coisa chamada fuso horário. Então, quando chega a sexta-feira, onde há adoradores do Senhor, cada país experimenta em tempos diferentes o pôr do sol, experimenta a entrada do sábado. E esses adoradores, eles cessam tudo. Eles param o trabalho, eles param os estudos, eles param de pensar nos seus problemas, nas suas crises, nas suas dificuldades, e eles começam a adorar a Deus. Então, de sábado em sábado, acontece 24 horas de louvor e adoração. Eu percebo que a doutrina do sábado foi uma que chamou muito a sua atenção. Pastor Levi, com o senhor foi a mesma experiência ou teve um outro tema que foi muito chocante também para o senhor descobrir? Olha, o sábado foi um tema que eu tinha expectativa de aprender mais, mas isso não me trazia assim interesse naquele momento. Nesse momento eu queria falar um pouco dessa primeira semana que terminou na sexta-feira, as aulas, e eu vim buscá-la aqui no campus.
E quando eu cheguei, ela veio no corredor, ela estava interna ali naquele local. E quando eu olhei para o rosto da Jeane, ela vinha com uma alegria muito grande, havia algo diferente. Eu disse: Jeane, você está diferente. Ela disse: não, é porque está muito bom, os temas estão sendo muito agradáveis, mas há alguma coisa diferente em você. E ela, naquele momento, ela não compartilhou a experiência que ela estava vivendo nesta primeira semana. Então eu comecei a fazer a primeira semana minha, né? Já era a segunda semana dela. Fomos até a terceira semana, e na terceira semana o pastor Paroski, que ia ministrar aquela matéria no Evangelho de João. E durante toda aquela ministração, no final, ele falou, depois disse: olha, eu queria falar com vocês após terminar a prova, tudo mais. E após aquele momento ele chegou conosco e perguntou como é que foi a semana, como é que foi o curso. E nós falamos que foi muito bom a experiência, a convivência que nós tivemos com os pastores adventistas, com a universidade. Havia um clima de muita harmonia, muita receptividade. As pessoas eram muito simpáticas, muito amigas. Não havia nenhuma cobrança, sendo nós batistas, de cobrar alguma coisa de nós, mas havia um clima de muita harmonia, muita cordialidade entre os pastores, entre as pessoas ali, em todos os locais que nós íamos. E nós nos sentimos muito bem recebidos, e nós estávamos muito confortáveis ali, naquela semana. E o pastor Paroski perguntou se ele poderia fazer uma visita à nossa casa. E nós falamos que ele era bem-vindo. E ele foi à nossa casa e tivemos um momento agradável ali. Ele foi juntamente com a sua esposa, e no final ele perguntou se nós desejaríamos estudar a Bíblia com ele. E a minha esposa, ela disse assim: sim, nós queremos. E eu fiquei assim um pouco cuidadoso, né? Não sabia o que estava acontecendo. E ao final, quando ele saiu de casa, eu perguntei para a Jeane: mas Jeane, o que é que você fez? Você sabe que o pastor Paroski é um pastor adventista. Eu sou um pastor batista. Nós vamos começar a estudar a Bíblia e vai chegar um ponto que nós não vamos concordar em doutrinas que são distintivas. E naquele momento ela conversou comigo, eu queria que ela falasse um pouco daquilo que ela conversou. Eu disse para ele assim: querido, o pastor Paroski com certeza é um homem muito preparado, é um homem que sabe muito, mas você já parou para pensar que você pode ter sido escolhido por Deus para ensinar alguma coisinha para este homem? E naquele momento eu trabalhei com algo que era a vaidade masculina. Então naquele momento ele, acalmou e disse: quem sabe, pode ser.